Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar o Fabiano Adami, que é gestor de interação com o cliente da CCR Autoban, a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes. E vamos falar exatamente dos 40 anos da Bandeirantes. Adami é responsável por liderar as equipes que atuam diretamente no atendimento dos usuários das rodovias, além do Centro de Controle Operacional e 0800, totalizando quase 400 pessoas. Fabiano, a gente poderia começar essa entrevista vendo esse vídeo da inauguração da rodovia Bandeirantes. O que você acha? Eu acho uma boa. Dá para a gente fazer um comparativo aí de como era 40 anos atrás, né, como ela iniciou, e o que a gente tem agora, aí, passados esses 40 anos. Então vamos ver. A rodovia dos Bandeirantes, que abre novo caminho São Paulo-Campinas, é inaugurada pelo presidente Geisel, na presença do presidente eleito João Batista de Figueiredo, governador Paulo Egídio, ministros de Estado e outras autoridades. Começando na marginal do Tietê e terminando na intersecção com a via Anhanguera, tem extensão de 89 quilômetros. Em sua construção trabalharam 12 mil homens, a partir de agosto de 76. Mais um suporte para o desenvolvimento, conforme definição do prefeito Olavo Setúbal. Para o governador Paulo Egídio Martins, a Bandeirantes prova que o Brasil tem pressa em colher os frutos do progresso. Obra de todos, realizada no esforço comum, segundo palavras do presidente Ernesto Geisel. É uma rodovia que, para a época, já era moderna. Ela nasceu pensar 40 anos atrás, né? Quem pensou, né, nesse projeto, numa rodovia moderna, né, com velocidade diretriz de 120 km por hora. Numa época que nós tínhamos Fusca, Variante, Kombi. Os caminhões também não tinham, uma grande velocidade, né? Então, ela foi pensada naquela época, 40 anos atrás, e hoje ela continua uma rodovia moderna, né? O que aconteceu depois de 20 anos, né, que a privatização chegou, ela veio ficar mais moderna ainda, né? Ela nasceu com 90 quilômetros, hoje ela está com 160 quilômetros. Quase dobrou. Quase dobrou de tamanho, né? E a infraestrutura é a mesma, né? Para melhor. A infra é melhor. Você imaginar também que 40 anos atrás a gente não tinha a tecnologia que a gente tem embarcada hoje na rodovia, né? O sistema de monitoramento por câmeras, que são os nossos olhos na rodovia. Então, você pode imaginar que o nosso centro de controle operacional, ele, quando era administrado pelo poder público, ele era operado, vamos falar assim, às cegas. Sim. Então, era tudo por rádio e pela equipe que estava lá na rodovia, né? Hoje não, hoje nós temos... O sistema de monitoramento da Bandeirantes, ele é integrado com o sistema de monitoramento da Anhanguera. Isso, Anhanguera Bandeirantes. Tem como dividir só Bandeirantes? Sim, nós Quantos temos... monitores? Então são 53 câmeras. 53 câmeras? Isso, só na rodovia do Bandeirantes. Quase mais de 90% da rodovia a gente consegue monitorar com as câmeras. Então nós temos uma equipe preparada, 24 horas no nosso centro de controle operacional, que fica operando essas câmeras, né? Lógico, ela fica com uma abertura abrangente, vamos falar assim, que a gente está monitorando o que está acontecendo no entorno da rodovia, e a nossa equipe está ali, que já tem os olhos treinados, né, 24 horas, então qualquer movimentação estranha, né, o nosso operador, ele já faz ali o monitoramento online, né, do que está acontecendo na rodovia. Agora, Fabiano, a gente pode dizer que a Bandeirantes, a rodovia Bandeirantes, aqui em São Paulo, ela é o que mais se aproxima de uma rodovia inteligente no Brasil? Sim, no Brasil ela é considerada assim uma rodovia inteligente, né? Até pelo que ela eu comentei, é considerado porque nós temos 53 câmeras, nós temos mais de 160 quilômetros de fibra ótica, né, em toda a extensão da rodovia dos Bandeirantes, que é a via de comunicação entre o nosso centro de controle operacional
com tudo que está embarcado na rodovia, aí dados de empresas que estão também às margens da rodovia. Nós temos 14 painéis de mensagem variável, que é aquele painel que está na rodovia, sim, que o nosso amigo caminhoneiro de vez em quando vê algumas mensagens lá. É uma maneira de a gente se comunicar, né, com o usuário que está passando pela rodovia. Então, um acidente que aconteceu ali, eu consigo imediatamente colocar uma informação para chamar a atenção do motorista, né, para aquele acidente. Nós temos a gente chama de call box, né, que é os telefones de emergência, um a cada quilômetro, que isso também está ligado diretamente no nosso centro de controle operacional. Que está ligado, inclusive, nessa fibra ótica. Ligado nessa fibra ótica. Então, esse é um ponto interessante, a nossa fibra ótica, como a Anhanguera e Bandeirantes, a gente trabalha em sistemas, né? Essa fibra ótica a gente trabalha em um modelo de redundância. Se de repente por um problema técnico, um ponto desse eu perder a comunicação, eu consigo fazer um bypass nessa rede de fibra ótica e eu não perco a comunicação, tanto com callbox, tanto com as câmeras. Então, tudo ele está interligado nesse nosso centro de controle operacional. Agora, prova disso que nós estamos falando, da qualidade exemplar da rodovia Bandeirantes, é que há 7 anos ela lidera o ranking das melhores rodovias do Brasil. É isso mesmo? Nós fomos eleitos agora novamente, né, pela CNT, como... Que é a Confederação Nacional dos Transportes? Exatamente. Eleito aí pela 7ª vez consecutiva, né? Eu acho que isso vem reforçar, né, e mostrar o trabalho que nós fazemos, né, e com que paixão eu acho que nós fazemos. Eu até comentei esses dias, né, internamente lá. A nossa equipe é uma equipe que é apaixonada pelo que faz, né? Nós temos lá os nossos operadores de guincho, nós temos os nossos inspetores, nós temos o nosso pessoal do Centro de Controle Operacional. São pessoas que estão com a gente há muitos anos. Tem pessoas que trabalham na Autoban antes de chegar à Autoban. Tem pessoas que trabalharam na construção da rodovia. Chegaram no processo de transição. No processo de transição. E eles trabalharam na construção da rodovia dos Bandeirantes. Então, são pessoas que vivem aquilo 24 horas. Então, para nós é uma satisfação muito grande ter essas pessoas trabalhando com a gente. E isso também faz com que fique mais fácil a gente tocar o nosso dia a dia. Então, são pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E eu acho que esse resultado aparece aí através da pesquisa que foi feita e o prêmio que nós ganhamos. Esse dado que você está passando é bastante interessante, porque ele demonstra que é verdade. A rodovia já foi criada com a intenção de ser a melhor, né? Exatamente. Mas você está colocando ingredientes que demonstram que isso por si não bastaria. Se as equipes que estão lá não tivessem esse empenho, né? Exatamente. A rodovia poderia não ser a melhor, por toda a infraestrutura. Por que eu te falo isso, Fabiano? Porque a gente está no setor já há algum tempo, e quando a gente comenta sobre a Autoban, a gente ouve, mas também foi uma rodovia que, quando foi criada, foi pensada em tudo. Mas também é uma rodovia que está num terreno que beneficia, porque tem poucas subidas, não sei o quê, blá, blá, blá. Vai pegar. A gente ouve essas coisas, né? Quando a gente vê que, na verdade, isso não guarda nenhuma relação com a verdade. A gente vê empenho, né? Eu, por exemplo, sou useiro e vezeiro com a equipe de comunicação aqui da Fetrabens, de usar informações da Autoban, de ligar para o pessoal da comunicação, e sempre fomos muito bem atendidos, não é? O que demonstra que essa preocupação que a Autoban tem com a infraestrutura rodoviária, né, também existe nos departamentos que dão suporte para tudo isso. Exatamente. Então eu fico muito à vontade para falar. Bacana. Fabiano, um momento. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe.
Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Fabiano Adami, gestor de interação com o cliente da CCR Autoban. Ô Fabiano, os caminhoneiros transitam pela rodovia Bandeirantes transportando nossa economia, né? O que você destacaria como principais obras e melhorias realizadas na via que facilitaram o dia a dia deste usuário? Bom, acho que a principal e maior obra que nós tivemos na rodovia dos Bandeirantes, né, foi o prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, né? Como a gente havia falado aqui no começo, ela nasceu com 90 quilômetros. Quando nós chegamos, né, quando chegou a concessão, então contratualmente nós tínhamos que construir, né, o prolongamento da Bandeirantes. Que foi praticamente mais uma rodovia. Mais uma rodovia, exatamente. Então a gente liga agora São Paulo até Cordeirópolis. Então, acho e que lá em Cordeirópolis pega a Anhanguera. A Anhanguera, exatamente. Então, esse acho que foi a maior obra que nós fizemos. Aí depois vieram outras obras tão importantes quanto, né? A quinta faixa da Bandeirantes. Bom, primeiro nós começamos com a quarta faixa, depois a quinta faixa. Então, essa aqui ligando São Paulo até Jundiaí é onde a gente tem o maior volume. Agora a gente tem alguns outros pontos. Ela tem 5 faixas, começando aqui em Pirituba, Isso. Quando pega ali e entra, sai tanto da Marginal Tietê como da Marginal Pinheiros. Né? Isso, dali a gente já sai com 5 faixas e vem até Jundiaí, até o quilômetro 47. Ali é o entroncamento, o grande entroncamento que nós temos da Bandeirantes com a rodovia Anhanguera. Aí depois, entre Jundiaí e Campinas, nós temos alguns trechos que nós colocamos quarta faixa, são trechos de rampa, tal, para dar uma comodidade maior para os nossos usuários e também para os caminhoneiros, né? Aí depois nós temos uma inovação que foi feita, né, há pouco tempo, que é o tal do asfalto borracha, né, que é um polímero que é utilizado junto com o asfalto, né? São pneus que são triturados e moídos e é misturado no asfalto. Isso dá uma sensação de conforto maior, né? Menos ruído dentro do veículo, diminui o spray, a aderência do pneu com o pavimento melhora. Então eu acho que ecologicamente correto. Ecologicamente correto, né? Então acho que essas são as principais obras que nós fizemos nesse período, entre outras obras de melhoria, né, ao longo de toda a rodovia, que são feitas pontualmente. Agora, rodar numa rodovia como a Bandeirantes tem uma série de benefícios, né, em virtude da infraestrutura dela, sem contar os aparatos de segurança que você colocou aqui, de monitoramento, callbox, etc. Tem economia de combustível, desgaste menor do veículo, porque a rodovia, de fato, ela tem um piso que o carro pode rolar sem maiores complicações, enfim. Nós estamos falando de um fluxo, só na Bandeirantes, diário, de aproximadamente quantos veículos, Fabiano? Aproximadamente 500 mil veículos dia. Diário? Só Bandeirantes? Só Bandeirantes. Gente, é muito carro, hein? E desses 500 mil, dá para a gente ter uma ideia de quantos caminhões, mais ou menos? Ou ainda que seja em porcentagem? Cerca de 60% é veículo comercial. 60% veículo comercial. Isso. E aí nós estamos falando de pequenos e grande porte. Pequenos, a gente chama de categoria 2, né? Até as outras categorias de 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, 6 eixos. É uma rodovia para caminhões mesmo, né? Exatamente. É uma rodovia que... Fabiano, quais são as principais ocorrências registradas por suas equipes, tanto no Centro de Controle Operacional quanto no 0800? A gente até elencou aqui as principais, né, que a gente, no nosso dia a dia, só para enfatizar, já fizemos quase 1 milhão de atendimentos, né, dessas panes aqui que a gente vai, ocorrências, né? 1 milhão em 20 anos, não? 1 milhão em 20 anos. 1 milhão de veículos atendidos. Temos aí, vou falar para você, bateria descarregada, né? Pane elétrica, pane mecânica, pane seca, essa famosa pane seca, né, que o pessoal não se planeja, né, às vezes para sair de casa, tal, então isso é um problema grande e é a maior ocorrência que nós temos. Essas ocorrências, salvo engano, são mais usuais em veículos de passeio, né, que você citou aí?
A pane seca nós temos bastante, pane seca com caminhões. É mesmo? Temos. Olha, para mim é uma novidade isso, hein? Temos sim. Principalmente a gente tem um trecho longo lá do caminhoneiro que está ouvindo a gente aí deve saber, né? Saindo de Corderópolis, né? O trecho novo da Bandeirantes, que né? não tem posto de combustível. A gente tem 2 postos de combustíveis ali, né? Mas se o caminhoneiro não se planejar, assim como o usuário de veículo pequeno também, ele não se planejar a viagem dele, corre um risco de ficar sem combustível na rodovia. É verdade, teve uma época, eu me recordo muito bem, que eu quase fiquei sem combustível. Eu estava vindo de Rio Claro, e saí ali da Washington Luiz, peguei a Bandeirantes e olha, vou te falar, ali eu sofri. Mas por falta de planejamento. Isso, o nosso posto de serviço ficou no quilômetro 125 da Bandeirantes, tanto pista norte como pista sul. Né? Então, vai entrar na Bandeirantes, já dá uma olhada, né, antes no nível do combustível, né, lembrando, né, que pane seca é passivo de multa. Passivo de multa. Então, a Polícia Militar Rodoviária pode fazer autuação. Lógico que nós não temos competência para isso, nem é o nosso negócio, né? Mas se a viatura parar, né, com o caminhoneiro ou o motorista do veículo de passeio parado ali, ele vai perguntar o que é, então está passivo de multa. Então, só para a gente fechar aqui, pane seca, né, que a gente falou agora, pneu furado, que a gente tem bastante ocorrência também, e o superaquecimento do motor. Né? Então, esses são os principais, que dá aí quase 1 milhão de atendimentos que nós já fizemos já. Me diz o seguinte, a rodovia cruza 13 municípios, né, até Corderópolis. De que forma essa população do entorno é beneficiada? Olha, eu acho que o benefício maior é o ISS, né, que todos os municípios... Proveniente do pedágio. São né? quantas praças de pedágio? Nós temos 10 praças de pedágio. Tá. Né? Isso ida e volta? Ida e volta, tá. Né? Então, que a gente tem algumas praças que são deslocadas do eixo, que a gente chama, né? Sim. Que uma fica no quilômetro e a outra fica mais à frente. Então. Mas aí, contando dessa forma, nós temos 10 praças de pedágio. Então, o ISS acho que o benefício maior para esses municípios. Nós temos outros... Tem como quantificar isso para a gente saber do último ano? Eu não tenho aqui o número para te falar, mas é bastante dinheiro, né? Que é bastante dinheiro que os municípios recebem do ISS. Eu acho que também outros programas... Estrada para a Saúde é um programa de saúde criado pela Autoban, que me parece inclusive que foi pioneira nessa atividade, né? Fomos pioneiros, né? Hoje a gente tem esse programa, ele está instalado no quilômetro 56 sul da rodovia dos Bandeirantes. Deixa eu só fazer um complemento, você me corrige se eu estiver errado. O Estrada da Saúde começou na Autoban, né? Que administra, como nós dissemos no começo, a rodovia Anhanguera e a rodovia Bandeirantes. E hoje, salvo engano, é um programa institucional da CCR. Isso, nós temos... É isso? Nós temos na rodovia dos Bandeirantes, nós temos um modelo parecido na Via Oeste também, né? Mas esse nosso da rodovia dos Bandeirantes, ele é bem completo, né? Para você ter uma ideia... Que é no quilômetro 56 da rodovia Bandeirantes, sentido São Paulo. Exatamente. Então, a gente já fez, né, nesse período aí de concessão, nós já fizemos quase 38.500 procedimentos, né, que nós chamamos, né? O caminhoneiro que passa, né, pelo grau do 56, ele passa ali já, por exemplo, normalmente ele passa na sexta-feira. Então ali ele já faz tudo, né? Ele corta o cabelo, ele tem serviço de podologia, ele tem dentista e ele faz também um acompanhamento de saúde, né? Nós temos lá teste de diabetes, cuidado visual, pressão arterial, colesterol, triglicérides, tipagem sanguínea, circunferência abdominal, IMC, toda a parte de enfermagem, né? E dentre outros esses que eu falei, né, da massagem, tem uma massagem bioenergética, dentista, cabeleireiro, podólogo, ele consegue usar a internet. Então, a internet eu queria aprofundar um pouco mais. Por quê, amigo caminhoneiro? Eu estava presente nessa ocasião. Houve uma ocasião de um encontro num evento entre o presidente da federação, o Norival de Almeida Silva, e o presidente da CCR Autoban, Dr. Maurício. Continua ainda?
Não, o Maurício não está mais com a gente. Não está mais. Na ocasião era o Dr. Maurício. E eles estavam conversando, essa é uma história bastante interessante. E o Norival estava falando da importância da internet para o caminhoneiro hoje, né? Que, para você ter uma ideia, ô Fabiano, não sei se você tem esse dado, mas 95% da categoria hoje tem smartphone, né? E, obviamente, que tem smartphone por causa, sobretudo, das redes sociais, internet, etc, etc. Naquele momento, o Dr. Maurício, então presidente da CCR Autoban, falou para o Norival, a gente poderia colocar um serviço de internet mesmo para a utilização dos caminhoneiros lá no posto de parada do quilômetro 56. Por quê? Porque o caminhoneiro, apesar de ter de 95% da categoria ter um smartphone, ele não acessa a internet, ele acessa redes sociais, né? Ele não acessa a internet. Por quê? A internet come dados dele. E o Dr. Maurício, pensando nisso, implantou lá esse sistema que você estava falando. Mas nasceu dessa conversa, bastante. Que bacana, bacana. E acho que, só para reforçar aqui também, esses 38 mil procedimentos que nós já fizemos aqui, equivalem a 140 mil caminhoneiros que nós já atendemos nesse programa. 140 mil. Então, ele está disponível lá, o caminhoneiro que estiver nos ouvindo aí, nós fazemos atendimento de segunda a sexta-feira, às sextas-feiras, né? Então ele pode passar lá, é totalmente gratuito, nós temos uma equipe altamente capacitada para fazer esses atendimentos lá, então aproveita, se estiver indo para casa agora, feriadão, não devia ter falado feriadão, né, porque você vai, olha, depois você... Então o caminhoneiro que estiver indo para casa, passa lá, faz todo esse atendimento, já dá um talento ali no cabelo. Chega em casa bonitão. Já chega bonitão para a patroa e vai ganhar uns pontos com a patroa ainda. Entendeu? Olha aí, ó. Esse serviço é um serviço interessante. Esse serviço Estrada para a Saúde, apesar do nome saúde, como vocês puderam constatar, são realizadas várias ocorrências, vários atendimentos, né, por vários procedimentos na área da saúde, mas também tem outras áreas, nas áreas sociais, como podologia, massagem, corte de cabelos, e realmente vale a pena porque é um serviço muito bem estruturado. Bom, haja vista que já atendeu 140 mil caminhoneiros, né? Fabiano, mais um momento, vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Fabiano Adami, gestor de interação com o cliente da CCR Autoban. Ô Fabiano, quais as principais inovações que podemos encontrar em toda a extensão da Rodovia dos Bandeirantes? Bom, a gente comentou aqui no começo, né, essa parte de tecnologia que nós temos embarcadas no nosso centro de controle operacional, mas nós temos lá, a gente chama de SAT, né, que é um sistema analisador de tráfego, que ele mostra lá no meu centro de controle operacional o momento da rodovia, se tem o trânsito parado, se ele está mais lento, se ele está mais rápido, e isso a minha equipe também consegue tomar uma decisão em cima daquela informação. E com isso, né? Por exemplo, o trânsito mais lento no quilômetro 56, se houver lá um totem de comunicação no quilômetro 30, vocês já alertam. Perfeitamente. Tá. Então, a gente já coloca uma mensagem, ó, trânsito lento à frente e tal, até para a gente poder analisar o que efetivamente está acontecendo. Nós temos os nossos analisadores de clima também, se tem neblina, se não tem neblina, principalmente na época de inverno, né? Então a gente tem os medidores lá, tanto de chuva como de neblina, que também passam informações para a gente.
E eu acho que toda a parte de monitoramento via CFTV, né? Isso eu gosto de reforçar isso porque a gente está monitorando a rodovia 24 horas. Eu acho que esse é o principal ponto, né, de inovação tecnológica que nós temos dentro da concessão. Tá. O Fabiano, nós recentemente entrevistamos aqui o Jefferson, que é membro da Câmara de Assuntos Veiculares do Denatran, aliás, do Denatran e do Contran, e ele estava falando a respeito da importância das rodovias estarem com a sua infraestrutura em dia e sistema de sinalização para evitar acidentes. E ele, inclusive, depois, em off, estava comentando com a gente, ele chamou a atenção para a rodovia dos Bandeirantes. Falou, Cláudio, a rodovia dos Bandeirantes, ela é incrível, é uma rodovia inteligente, não só pelos equipamentos instalados na rodovia, mas, sobretudo, porque ela corrige eventuais erros que o motorista comete na direção, né? Ela foi pensada... Como que isso funciona, mais ou menos? É isso mesmo? A rodovia ela foi pensada, né, com raios de curva, né, tudo em condições geométricas favoráveis para você, numa velocidade de 120 km por hora, né, conseguir. Se você der uma bobeadinha no volante, alguma coisa dentro da velocidade diretriz da rodovia, você vai conseguir sim, mas o carro. Milagre ela não lógico, vai fazer. Não é, a gente não está falando isso com o objetivo das pessoas, então, relaxarem no volante, não é isso. A proposta é saber que a rodovia tem, inclusive, essa possibilidade de correção, né? Estatisticamente, né, a gente, acho que 95% dos acidentes acontecem ou por falha humana, né, ou por falha mecânica, né? Os 5% em função da via, né, do clima, dentre outras, né? Mas você vê que o fator humano está por trás de tudo. Mas quando ela foi pensada sim com essa intenção, né, de ser uma rodovia que lhe dá essa segurança de você andar a 120 km por hora. Você já passou pela rodovia dos Bandeirantes várias vezes. Eu prefiro. Você sabe que a 120 km por hora você vai fazer uma viagem muito tranquila. Então, você comentou agora, né, com a questão de sinalização e tal. Então, nós temos equipes, né, nossa equipe de conservação, que faz todo esse trabalho, um trabalho rotineiro, né, de revitalização, de sinalização vertical, sinalização horizontal. Porque a nossa intenção é que o usuário entre na rodovia dos Bandeirantes, né, ele tenha orientação, conforto e fluidez. Né, que ele saiba para onde ele está indo com todo o conforto e fluidez, que ele chegue ao destino dele sem perceber que ele passou por aquele trecho da rodovia. Então, quanto menos ele perceber, menos interferência a gente tiver para com os nossos usuários, isso para a gente é o que a gente busca, entendeu? Fabiano, é exagero a gente dizer que a rodovia dos Bandeirantes não deixa nada a desejar em relação à rodovia, se comparado com as autoestradas, por exemplo, da Alemanha? Olha, não fica a desejar não, a não ser pelo limite de velocidade, né? Quando você está rodando lá fora, não tem limite de velocidade. Não tem limite de velocidade, mas aqui eu acho que eu já estive lá fora também, e tem rodovias que são muito piores, do que nós temos aqui no Brasil. Itália tem. Exatamente. É verdade. Temos rodovias excelentes a nível de autobahn. Autobahn, vamos falar de Bandeirantes, né? Não deixa a desejar nada para as rodovias lá de fora. Então, as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer, a rodovia, ela realmente chega aos padrões europeus ou até americanos. Tá. Para encerrar essa conversa, dizem os mais otimistas que a vida começa aos 40, né? Levando em consideração isso e partindo do pressuposto que é uma verdade, a rodovia Bandeirantes acabou de nascer. Como que você imagina a Bandeirantes nos próximos 40 anos, você que é um profissional da área? Olha, a gente pensa, né, num futuro. Primeiro, né, a gente está começando, né, o Brasil está começando a engatinhar na questão dos carros elétricos. Né? Pensamos aí, de repente,
Inclusive, desculpa te interromper, inclusive no posto de parada que nós citamos no quilômetro 56, o mantenedor lá, que tem uma área de restaurantes, mantém gratuitamente um posto de abastecimento elétrico para veículos elétricos. Perfeitamente. Então, quem estiver passando pelo local lá no quilômetro 56, tem um ponto de parada específico para recarga de carros elétricos. Quem sabe no futuro, né, nesses 40 anos, não temos uma rodovia verde, vamos chamar de corredor verde, alguma coisa assim, com vários pontos, né, porque Jundiaí, São Paulo, Jundiaí, Campinas, que é um grande corredor, né, com vários pontos de abastecimento para carros elétricos, né? Então a gente tem muita coisa, eu acho que ela vai cada vez estar mais moderna, né? Temos ainda no futuro, lógico, a capacidade da rodovia também, ela vai ficando cada vez mais movimentada, então ampliações com certeza no futuro vão acontecer. E a tecnologia, ela vem para nos ajudar, né? Então, eu acho que nesses próximos 40 anos aí a gente tem muita coisa para acontecer. Então, vamos lá, até daqui 40 anos. 40 anos. Bom, é isso, amigo caminhoneiro. Nós começamos esse programa, o programa do Transportador, falando sobre os 40 anos da rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, que é por 7 anos é considerada a melhor rodovia do Brasil, pelo ranking da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, e entrevistamos aqui o Fabiano Adami, gestor de interação com o cliente da CCR Autoban. A CCR Autoban, como você sabe, é a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, né? E agora deixamos as câmeras abertas para que o Fabiano Adami possa dar o seu recado final a você, amigo caminhoneiro. Bom, vocês que estiverem aí trafegando pela rodovia dos Bandeirantes, vou deixar aqui o nosso número do 0800, né, que para vocês é fundamental, e nós estamos lá a postos 24 horas para atendê-los, que é o 0800 055 5550. Nós temos também o nosso site, o www.autoban.com.br, e temos também um aplicativo. Então, só entrar lá, entrar no Google, né, para você fazer, procura lá a Autoban e baixa o app da Autoban, que vai dar todas as informações. É só para Android ou tem para Tem para os dois, o iOS e o Android também você consegue fazer. Então é isso, estão dispostos lá 24 horas, as nossas equipes prontas para atendê-los aí no dia a dia. Bom, Fabiano, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pela rodovia dos Bandeirantes, deixo um abraço fraterno para todos os amigos lá da Autoban, da CCR Autoban, inclusive para Marta Calha, que é a profissional da área de comunicação, o Jader está aqui conosco, e chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E agradecemos sempre a sua audiência, caminhoneiro, que para a gente é sinal de prestígio. Contamos com você na próxima terça-feira. Até lá! O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.